com toda a atenção. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa casa, nessa noite, realizando uma tarefa que me fala muito ao coração, que é a possibilidade de estar na divulgação doutrinária. Porque, acima de qualquer coisa, nós temos sempre a oportunidade de refletirmos mais detalhadamente sobre um tema que nos é oferecido pela casa, para que nós possamos construir algumas reflexões para dividir com vocês. E nesse tema, né, nesse mergulho que fazemos para dentro dos nossos corações, é impressionante como é que a gente vai balizando aquilo que eu já consigo sentir, aquilo que eu ainda não sinto, o que eu preciso melhorar, como é que a gente fica com tema, pelo menos eu, né, fico com tema na cabeça durante a semana, aí eu vou pegando os raciocínios e vou me jogando nele, vejo como se aplica na minha vida, e isso é muito gratificante, porque nós precisamos, né, nesse momento, acho que de encarnação nossa, em que a gente já tem a consciência do quanto nós queremos, aproveitar essa oportunidade abençoada que nós estamos tendo, de já ter essa bênção do conhecimento da doutrina espírita. O que a gente quer é sempre fazer o melhor para a nossa vida. E aí chegam, né, como a Renata estava falando, chegam no nosso caminho oportunidades para que nós possamos fazer esse exercício, né? E aí a casa hoje nos propõe um tema bastante interessante, porque é um tema do livro Céu e Inferno, que está no 3º capítulo, em que a gente vai pensar sobre o céu. E a gente vai começar a reflexão colocando assim, quanto é importante nós estudarmos o livro Céu e Inferno. O livro é um dos livros da obra de Kardec, né, que a gente chama, são vários os nomes, a gente chama de codificação, o Pentateuco, a obra kardeciana, são vários os nomes, né? E dessas obras a gente tem a base, né, que seria de alguma forma o tronco da árvore, que é o estudo do Livro dos Espíritos. A casa convida sempre quem que chega à casa, que queira iniciar o estudo da doutrina espírita, que comece pelo estudo do Livro dos Espíritos. Depois a gente tem um Livro dos Médiuns, depois o Evangelho, depois nessa ordem, né, de publicação, a gente tem o livro Céu e Inferno, que foi publicado em 1865, e fechando nós temos a Gênese. E, no geral, a gente estuda pouco o Céu e o Inferno. E o Céu e o Inferno, ele é precioso por várias questões. A primeira delas é porque Kardec, né, porque acima de qualquer coisa é um pedagogo, ele nos traz sempre pontos de vista das demais religiões que existiam até a época de quando ele trouxe o livro foi de 1865. Então, ele vai trazendo conceitos, como foram formados ao longo do tempo, em toda a primeira parte do Céu e Inferno. E na segunda parte, ele traz blocos de depoimentos de espíritos desencarnados, que por estar, já tendo desencarnado, eles são evocados para falar um pouco do momento em que eles estão vivendo, né, desencarnados, e comparando como foi a vida deles quando eles estavam encarnados. Então, Kardec botou lá, começando e abrindo o grupo de espíritos, ele bota espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos arrependidos, espíritos endurecidos, espíritos criminosos, espíritos suicidas, e aí traz vários, né? São sempre ali, eu acho que são uma média de 8 a 10 reflexões para que a gente possa entender. E fazendo a correlação entre o que é a vida deles no plano espiritual e o que foi a vida deles enquanto eles estavam encarnados. E isso ajuda muito primeiro, que nós possamos entender um pouco mais do mundo espiritual, e 2, entendermos que o mundo espiritual não é muito diferente daquilo que nós vivemos aqui, e aquilo é o resultado, muitas vezes, da colheita que fazemos aqui.
e o quanto nós somos, né, assim, construtores do nosso destino, porque nada acontece por um castigo de Deus ou por uma questão de pecado ou de realmente uma punição. Não, é uma consequência absolutamente natural das ações que aqui cometemos, daquilo que nós plantamos, de como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós vivenciamos, como nós trocamos, como foi a nossa condição como cidadão, e por aí afora vai. E aí nos coube pensar hoje exatamente no céu. E aí a gente vê, né, Kardec, ele abre a reflexão sobre o céu, trazendo para nós o que era o nosso entendimento do primeiro momento. E aí a gente olha o céu estrelado, aquela coisa meio abóbada, no formato de abóbada, e a gente imagina aquilo ali, o céu. Aí ele traz as diversas teogonias, que são como são explicações sobre o que seriam a criação do mundo, por exemplo, e ele traz que num primeiro momento se entendia em que o céu seria o resultado da esfera superior, porque existiriam 7 esferas, e dentro dessas esferas a Terra estava no centro, e o universo seria englobado pela Terra. Era aquele momento ainda onde nós achávamos que o universo girava, né? A Terra era o centro do universo, e que aí a gente teria as diversas esferas. A gente tem, por exemplo, o astrônomo Ptolomeu, que diz, olha, não, são 9 esferas que tem o céu. Não, aliás, desculpem, bobagem, os árabes entendiam que não eram 7 esferas, mas sim 9 esferas. O Ptolomeu, que é já depois de Cristo, ele, quando é segundo século depois do Cristo, ele coloca, não são 9, são 11, e aí são as diversas formas de a gente pensar, de nós entendermos, mas sempre de todas elas, a gente colocando numa questão em que Deus está acima num determinado lugar, circunscrito, onde de alguma forma a Terra é referência para nós. E aí é muito bonito porque Kardec vem trazendo que a ciência vem no seu processo evolutivo, dentro do seu progresso, mostrando para nós questões absolutamente importantes, porque aí a gente começa a entender que a Terra é um planeta que está dentro de um sistema solar, o sistema solar está dentro de uma galáxia, e no tempo de Kardec nem se tinha qual era a dimensão das galáxias, porque não tínhamos telescópios suficientemente grandes para poder projetar isso, mas já se entendia que era muito maior do que a gente podia imaginar. E aí a gente vai entender, e aí Kardec vai, no seu raciocínio, dizendo para nós que, de alguma forma, a ciência, com todas as suas comprovações de fatos e dados, nos ajuda a entender e a começar a questionar um céu diferente, porque ele passa a ser ilimitado. E é muito bonito porque Kardec coloca, né, e toda a reflexão que vem depois dessa introdução que ele faz é uma preciosidade. E a gente cada vez mais vai aprendendo a admirar, a agradecer esse espírito valoroso que foi Kardec, nos trazendo um raciocínio límpido, claro, cristalino, nos ajudando a construir todo um entendimento que vai viabilizar nossa possibilidade de crescimento. Porque ele diz assim, aliado à ciência que deu essa abertura de pensamento, o Espírito vem explicar e a nos ajudar a entender essa questão do céu. E aí Kardec começa assim, eu fui enumerando alguns pontos, porque o raciocínio dele é tão perfeito que se a gente vai tentar fazer qualquer coisa diferente, a gente vai perder. Vai perder a beleza da possibilidade de construção de um raciocínio lógico, que nos ajuda tanto a nos fortalecer.
E ele coloca, né, o primeiro ponto, ele diz assim, o homem, ele se compõe de espírito e corpo. Então, ele já está trazendo, olha, a nossa essência não é só uma essência material. Agora, a nossa essência é espiritual, porque nós somos espíritos encarnados nesse momento na Terra, para que nós possamos aprender a vivenciar a vida de uma forma mais amorosa, de uma forma mais justa, de uma forma mais integrada, de uma forma onde nós somos mais solidários uns com os outros. Eu cheguei um pouquinho atrasada, não peguei a fala da Valéria, mas ela, pelo que a Renata falou, nos ajudando a nós percebermos que nós vivemos numa rede, e essa rede é uma rede onde nós vamos tendo a sustentação, e quando a gente lembra de rede, eu gosto muito de pensar nas redes de proteção, né, que nós hoje em dia colocamos nas nossas casas, ou por conta de gato ou de criança, e a gente vai vendo que numa rede tem vários elos. E que todos os elos da rede, não importa se eu estou em cima, se eu estou embaixo, todos os elos são importantes. E mais do que a importância de todos os elos, para que a proteção, o objetivo final possa se realizar, é a gente entender que existe sempre um elo em cima que está puxando o elo de baixo. E sempre tem o elo de baixo que está puxando o elo de cima. Desculpem, gente, o elo de cima está puxando alguém do elo de baixo. E a gente que está em cima puxando esse elo, tem alguém me puxando. Então, nós todos estamos integrados, né, nessa rede, um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro, um tentando suprir aquilo que o outro não consegue. E no momento em que nós começamos a entender isso, nós nos damos conta realmente da minha essência espiritual. Em que aí a gente vai se apropriando de que eu não sou só corpo. Eu não sou só corpo que preciso estar no mundo material aprendendo, vivenciando todos os prazeres que o mundo material me faculta. Eu vou me dando conta de que estou no mundo material, sim, na condição de ser espiritual encarnado para aprender a viver em solidariedade, construindo esse sentimento de amor. E aí Kardec vem trazendo para nós em que nós estamos aqui exatamente para aprender a executar os trabalhos que nos são oferecidos. E cada um de nós é um. Se nós pensarmos que nós temos, 7 bilhões e pouco, né, de 7 bilhões e 200, 7 bilhões e 300, esse número muda sempre, eu não sei quanto é que está agora, de homens encarnados no planeta Terra. E se a gente parar para pensar bem direitinho, não tem uma vida igual a outra. Cada um de nós tem a sua vida. Cada um de nós, à medida que recebem os impulsos, reage por aquilo que é o seu caminhar. E aí a gente vai se dando conta do quanto nós somos únicos, apesar da nossa, vamos dizer, no nosso tamanho relativo em relação ao planeta que nos acolhe, o número de habitantes, em relação ao que é o planeta Terra, em relação ao universo, e por aí afora vai. E a gente vai se dando conta do quanto nós somos cuidados, o quanto nós somos protegidos para que nós possamos nos apropriar da finalidade da obra da criação, que é o poder trabalhar na vida como co-criador de Deus. Trabalhar na vida como co-criador de Deus significa o quê? Significa vivenciar os meus dias como um filho de Deus, de acordo com as regras da casa do meu pai, em que são sempre regras de amor, em que a gente vai tentando, lindo esse livro, né? Eu vou querer, tá? Eu vou querer, porque é lindo essa questão dessa finalização, da gente começar a entender o que é Deus, né? Como está lá no Livro dos Espíritos, para a gente começar a sentir Deus em nós. Porque esse é o objetivo.
Deus está íncito em cada um de nós. E esse sentido de comunhão que nós vamos gradativamente construindo com o Pai é que vai nos garantindo, vamos dizer, essa conquista do céu, né? Porque a gente está sempre tentando, né? Essa coisa que a gente imagina que a gente vai estar no céu quando nós desencarnarmos. Estaremos sim. Não precisamos desencarnar, gente. A gente pode estar no céu aqui, encarnado, vivenciando plenamente com essa sintonia, com essas leis que envolvem a todos nós. E aí Kardec vem, ele coloca, olha, os espíritos são criados simples e ignorantes, coisa que não é nenhuma novidade para nós, mas dotados, e somos dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. E isso é lindo, porque, assim, fomos criados da mesma maneira, o nosso objetivo é a gente atingir a perfeição e o caminho de cada um é um. Cada um vai fazendo as suas escolhas, vai fazendo as suas plantações e vai colhendo o resultado das suas plantações de acordo com o seu livre-arbítrio. Então, nós somos criaturas livres para fazermos aquilo que nós quisermos. Não necessariamente aquilo que a gente quer é o melhor. Mas a gente lembra do apóstolo Paulo que nos diz, né? Não sei em que carta, gente, não sei, né? Mas eu acho que é na carta aos Romanos, em que ele nos coloca, tudo nos é lícito, mas nem tudo me convém. Porque nós vamos descobrindo que uma das questões da lei de Deus é exatamente essa. Colhemos aquilo que plantamos. E quando a gente trabalha a questão da física, nós nos damos conta que nós não temos a menor dúvida disso. Se eu plantei o Mário que brinca, se eu plantei chuchu, ninguém duvida que a colheita há de ser chuchu. A gente sabe que é assim, gente. Se eu plantei manga, há de ser manga. Se eu plantei abóbora, há de ser abóbora. Nenhum de nós, em sã consciência, vai plantar abóbora e achar que vai colher chuchu. Não vai. Então, a gente sabe. Então, se eu planto no meu viver amor, eu vou colher amor. Se eu planto impaciência, intolerância, agressividade, nós estamos vivendo tempos assim, né? De total e absoluta intolerância. Como é que fica cada um de nós com essa panela de pressão? A gente pode observar como em nós isso rebate e nós nos sentimos mais intolerantes no nosso dia a dia, com outras questões que não têm absolutamente nada a ver com política, como faz ainda irromper de dentro de nós é um lado negativo que a gente já gostaria de estar transformando. Porque é assim. Nós ainda, nesse momento evolutivo que estamos, nós nos atrapalhamos. Nós ainda trazemos dentro dos nossos corações sentimentos e atitudes que a gente já gostaria de ver ultrapassado, mas que são presentes ainda no nosso viver. E aí a gente vai se dando conta, né? Ele diz uma coisa linda. Kardec diz assim, a felicidade está na razão direta do progresso realizado, sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades. E a gente vai se dando conta o quanto isso é amplo, o quanto isso é real. Porque a gente vê, a gente imagina assim, né? Um espírito bom, que nos ama, e ele sabe que o nosso caminhar, ele é lento, que a gente faz bobagem, que a gente se atrapalha, mas ele não se aflige com a nossa atrapalhação, porque ele sabe que o resultado das bobagens que fazemos é progresso para nós. É consequência natural, é nós cairmos em nós mesmos e percebemos que aquele caminho não foi bom e a consequência, progresso da criatura. Nós, por exemplo, com os nossos filhos,
em que a gente vê se atrapalhando e a gente fica aflito, a gente não dorme, a gente vai procurar ajuda. Por quê? Nós ainda, nesse momento de imperfeição, não conseguimos construir essa confiança absoluta no Pai, em que a gente vai tendo a certeza de que todos nós, por caminhos mais tortos ou menos tortos, vamos conseguir conquistar o nosso objetivo de felicidade. E aí a gente vai se dando conta, realmente, não é que um espírito bondoso, não é que um espírito amoroso não fique preocupado conosco. Fica, mas não fica aflito. Tem a tranquilidade necessária para passar pelo caminho e perceber que nós vamos ter a oportunidade de nós crescermos. E a gente vê, nessa semana, nós estávamos num curso da casa, e assim, o nosso companheiro André trouxe uma coisa que é tão bonita e assim, nos ajuda a entender o que é essa felicidade dos espíritos superiores. Porque ele diz assim, no momento da crucificação de Jesus, que talvez quando a gente olha, e a gente não gosta nem de ver as cenas, a gente imagina aquela dor horrorosa, e deve ter sido. Nós podemos entender não só a dor física, mas perceber quanto ele estava sozinho, o afastamento dos seus amigos, e etc, e etc, e etc. E a dificuldade que ele devia estar sentindo, mas a entrega dele ao Pai é tão grande que ele se sente livre. E o que ele conversa com o Pai nesse momento é lembrando de nós. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, apesar dele estar preso e crucificado, ele está absolutamente livre para poder olhar e perceber que aquela loucura toda que estava acontecendo não tinha absolutamente nada a ver com ele. Era ainda uma consequência natural do momento evolutivo dos homens encarnados naquela hora. E que ele se sentia entregue na mão do Pai e se sentia absolutamente livre para poder pensar e ainda lembrar de nós, né? E a gente vai se dando conta, porque Kardec nos diz assim, olha, isso aí é a meta, isso aí é o objetivo, mas o progresso não é feito da noite para o dia. O progresso é resultado de um trabalho árduo, de um trabalho de vivências, de um trabalho de construção, onde nós vamos desenvolvendo as nossas duas asas, a asa da inteligência e a asa da moralidade, que, no geral, caminham lado a lado, mas muitas vezes uma está um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, e a vida vai nos podando para que a gente possa juntar e no final nós encontrarmos esse progresso conquistado tanto de um quanto do outro. E aí a gente começa a pensar, realmente o mundo progrediu muito, principalmente se a gente imaginar nos últimos, nem vamos muito para trás não, gente, porque se a gente for muito para trás a gente vai ficar até chocado. Se a gente vai pensar nos últimos 50 anos, o que houve de revolução na nossa vida em termos de progresso. Na medicina, na tecnologia, nos transportes, no isso, no aquilo. É uma loucura, né? Tudo que a gente tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, o mundo está conturbado, porque a conturbação não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro. A conturbação está no mundo inteiro. Aí a gente para e pensa, mas será, então, que a gente não teve o mesmo desenvolvimento moral que nós tivemos no intelectual? E a gente vai dizer, olha, apesar de nós ainda não percebermos, porque o mal faz um estardalhaço danado, o moral se desenvolveu tanto quanto o intelectual.
Porque a quantidade de pessoas proporcionalmente que estão procurando o caminho do bem, que estão se alimentando de bem, é muito maior. Mas o Baal é estardalhento, faz barulho mesmo. Entendeu? Nem sei, eu acabei de inventar uma palavra, tá? Estardalhento. É assim mesmo, tá? E aí a gente vai se dando conta, olha, é lindo, porque a gente lembra de Jesus mais uma vez, porque ele nos coloca, olha, cada um segundo a sua obra. Eu posso caminhar mais rápido, como eu posso caminhar mais lento. Tem um livro de Leon Denis, é um opúsculo, é pequenininho, que se chama O Progresso. E nesse livro ele traz uma reflexão muito bonita, porque ele nos diz o seguinte, olha, as nossas diversas encarnações é como se nós estivéssemos caminhando numa estrada, em que nós sabemos o ponto de partida, mas não temos noção do ponto de chegada, porque a estrada é longa. Mas à medida que nós começamos a caminhar por ela, nós às vezes pegamos atalhos, porque nós seguimos o caminho do bem retinho, às vezes dá trabalho. E a gente pega uns atalhos achando que vai dar uma enroladinha, mas na lei de Deus não tem atalho. E aí a gente volta. À medida que nós vamos evoluindo nessa estrada, nós vamos percebendo qual é o ponto de chegada. E aí nós cada vez mais procuramos menos atalhos e nós começamos a caminhar numa velocidade muito maior. E eu vejo que nós somos assim, né? E o Kardec nos traz na reflexão, dentro dessa lógica dele, que o progresso ele é feito nas diversas encarnações que nós temos, nos trazendo a reencarnação como um mecanismo da lei de Deus, mecanismo abençoado que vamos dizer, não foi inventado, né, palavra não é essa, criado para que nós pudéssemos evoluir. O objetivo da reencarnação é o crescimento, é nós podermos cada vez mais nos adequarmos para caminhar de acordo com a lei de Deus. Então, o objetivo da reencarnação é crescimento. E ele nos coloca que nós podemos ter centenas, dezenas, centenas, não importa. Gente, é lindo. Não importa quantas serão as nossas reencarnações. O que importa é que, sem sombra de dúvida, chegaremos no final com esse aprendizado de desenvolvimento pleno, intelectual e moral. E isso vai nos dando uma garantia muito linda. E Kardec nos coloca, né? A encarnação é necessária para o progresso intelectual. Mas por quê? Porque a gente tem que trabalhar, a gente precisa ser criativo, nós vamos, né? Foram os homens que criaram todo esse progresso que a gente comentou nos últimos 50 anos. Não caiu do céu, não. Ele é o resultado do trabalho, o quanto nós desenvolvemos em termos de intelectualidade. Mas ele coloca para nós também, olha, mas também é importante que quando nós estamos encarnados, nós estamos também desenvolvendo o nosso lado moral, porque nós estamos nos relacionando uns com os outros. E nós nos relacionarmos com o outro significa aprendizado. Estava comentando hoje de manhã com uma companheira, porque no outro dia nós estávamos falando sobre uma lenda, uma parábola do porco-espinho, e ela estava, né, porque tem aquela história de que veio um inverno gelado, os porcos-espinhos se juntaram, e na hora que eles se juntaram, eles começaram a se espetar, né, porque o espinho espetava um para o outro. Uns não suportaram esse espeto, e aí se afastaram. E no momento que se afastaram, eles morreram congelados. Os que conseguiram se manter ali naquele aconchego, mesmo se espetando, conseguiram atravessar o inverno. Aí ela estava falando, olha, você outro dia falou sobre isso, e é muito interessante, porque eu estava ouvindo uma apresentação no YouTube do Leandro Carnal falando sobre o dilema do porco-espinho. E ele trazendo para a atualidade
o quanto nós estamos, né, essa situação do porco-espinho, o quanto nós estamos nos afastando e nos isolando. Quando nós ficamos presos no celular, no WhatsApp, quando nós estamos nas mídias sociais full time, né, Instagram, Facebook, é isso, é aquilo, e a gente está escondido atrás do celular, sem fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. Estabelecer relações, construir elos. Pode ser que a gente, se bata. Não tem problema, porque a cada embate, nós do outro lado saímos fortalecidos. Nós saímos melhores do que quando nós entramos. Mas muitos de nós estamos tentando fazer sem se dar conta que nós estamos voltando para dentro de nós mesmos, nos isolando, deixando de procurar relações que efetivamente sejam relações, vamos dizer, estáveis, no sentido, e estável não significa boa, tá? Relacionarmos uns com os outros, nesse momento evolutivo de espíritos imperfeitos, nós vamos lidar com ciúme, inveja, prepotência, indiferença, vaidade. Não tem jeito, gente. Mas, ao mesmo tempo, vamos descobrir pessoas sensacionais no esforço da transformação, estendendo a mão, procurando fazer um trabalho A, B ou C, o trabalho de transformação de um com o outro, descobrindo apoios, não é, que a gente sente que são necessários para o nosso viver. Né? Assim, é tão lindo, cheguei aqui em cima da hora, peguei engarrafamento, e aí vim, chega aqui, aí essa bonitinha aqui, respira, faz um carinho nas costas, fica calma, toma uma água, para a gente poder serenar o coração. Gente, isso tem preço? Isso não tem preço. Isso é a vida. O que não significa que, até a gente se dá bem, né? Mas não significa que a gente não possa ter diferenças. Podemos ter diferenças porque as diferenças fazem parte do viver. Mas o que é importante? Estamos no mesmo barco, estamos no esforço de nós nos descobrirmos seres humanos melhores. Vamos estender a mão um para o outro. E aí a gente vai se dando conta. À medida que nós vamos conseguindo isso, nós vamos nos sentindo em paz. E no momento que a gente vai se sentindo em paz, a gente vai descobrindo esse contato interior com o divino que está inscrito, íncito em cada um de nós. E esse divino em cada um de nós, à medida que nós vamos descobrindo, né? Eu acho que é aquela coisa quando a gente pega a figura da imagem, quando ele fala que eram 7 círculos concêntricos, a gente vai tirando esses círculos de afastamento da lei de Deus e a gente vai se descobrindo, nós vamos encontrando essa gratidão, esse sentimento de paz na alma, essa segurança de que nós estamos, nos atrapalhamos, mas estamos no esforço e nós vamos começando a buscar o que a gente começa a entender na felicidade dos bons. Tão bonito porque Kardec ele coloca que no mundo que a gente vivencia, ainda vivenciamos uma felicidade relativa. Por mais que a minha vida seja ótima, eu não tenho do que me queixar. Tá tudo certo, no lugar certo, mas será que dá para a gente ser 100% feliz aqui nesse planeta Terra? Quando nós abrimos, a gente abre o jornal e aí a gente percebe crianças morrendo de fome. Gente, não é na África não, tá? Crianças morrendo de fome no Brasil. Crianças morrendo de fome na Rocinha. Gente, no nosso quintal. Não está longe, não. Porque a gente gosta muito de pensar que tem criança morrendo de fome na África, né? Que está bem longe. Mas não está, não. Tem criança morrendo de fome do lado do nosso quintal. Do lado da nossa casa. Será que dá para a gente ser feliz 100%? Ou será que essa felicidade é uma felicidade egoísta? Em que eu só vejo o meu lado. E aí a gente vai se apropriando e entendendo cada vez mais o que Kardec nos fala.
e não e não fazendo aquele caminho do avestruz que enfia a cabeça debaixo da terra. Porque já vamos percebendo que o importante é estar dando a cara a tapa no trabalho, no esforço da transformação, no esforço da convivência, para que nós possamos gradativamente irmos nos aproximando dessa felicidade como é que se diz? Daquilo que a gente sente que é. Porque nós somos muito assim, né? Vou dividir com vocês uma situação. De manhã, quando eu voltei da Rocinha, minha filha estava em casa. E aí ela me trouxe uma notícia gratíssima. Meu coração ficou totalmente enternecido. Ela disse, mãe, tô grávida. Falei, que bom, você é avó de novo, que delícia. Aí a gente se sente no céu, não é verdade? A gente sente aquela felicidade plena, os olhos enchem d'água, a gente, ai meu Deus, mais uma alegria na vida, um espírito voltando, que maravilha, e a gente vai ao infinito. Aí eu brinquei com ela, ainda estou falando sobre o céu hoje, estou me sentindo nele. Aí a gente vem no engarrafamento, olhando o relógio, entendeu? Sem saber se chega, se não chega, liga aqui, olha, avisa que alguém vai de repente estacionar o carro, e aí a gente se percebe totalmente desestruturado. Cheguei aqui, não conseguia botar a chave no negócio para trancar a porta. Minha mão tremia de aflição. Então a gente vai de um polo ao outro. Gente, no mesmo dia, nem é no mesmo dia, Valéria, de 1h às 7h. Entendeu? Um intervalo de 6 horas. E aí a gente poderia dizer, olha, vamos do céu ao inferno, né? Porque nós somos instáveis ainda. E a gente vai entendendo o que Kardec nos traz. E aí ele finaliza essa questão só para a gente pensar, porque acho que a gente está alinhado, sabe? Porque ele fala nessa questão de nós nos darmos conta de que são estados vibratórios da alma, em que nós vamos gradativamente, a partir das experiências de vida que nós vamos vivenciando e aprendendo, nós vamos nos aproximando do que a gente entendia do que seja céu. E aí ele fala assim, nossa, nós vamos aprendendo a sentir Deus. Tempos antigos em que a gente achava que de repente só existia vida no planeta Terra, que só existia aqueles que eram os bons, os que eram no estado de sofrimento permaneceriam no estado de sofrimento. Será que esse Deus que a gente tinha no nosso coração era um Deus justo, misericordioso? E o Deus que a doutrina espírita nos apresenta é um Deus tão, assim, não é, assim, nessa forma de nos envolver em suas leis, envolver nessa sua amorosidade, nos ajudando a perceber que nós precisamos tirar Deus desse lugar circunscrito que nós colocamos, lá longe, lá na 7ª esfera, na 11ª esfera, não sei lá em que esfera, e trazer Ele para cá, trazer Ele para a minha conversa, trazer Ele para os meus encontros que a gente acontece ao longo do nosso dia. Então, gente, fica esse convite para que cada vez mais nós possamos ir mergulhando na doutrina espírita, porque essa possibilidade não se dá da noite para o dia. Ela precisa de trabalho, ela precisa de reflexão, esse sentimento precisa de contato humano, de troca de um com o outro, de discussões, de tudo, para que isso possa nascer dentro dos nossos corações. Fica o convite aqui, gente. Doutrina espírita é o máximo. E eu acho que cada um de nós que teve acesso nessa encarnação do raciocínio lógico, não é essa fé em que a gente fecha os olhos, não, a gente vai entendendo, vai entrando e cada vez mais vai transformando o nosso viver. Uma boa noite a todos. Obrigada, Isabel.